Boa noite. Vamos ficar de pé. Deixa estar, pastor, deixa estar. E vamos dar início à nossa escola bíblica e com a palavra de Deus que vamos falar sobre o nome de Jesus. E vamos começar com um hino, a pedido do pastor Leitão, que diz que bendito é o nome do Senhor. Amém? Bendito é o nome do Senhor. Bendito é o nome do Senhor. Bendito é o nome do Senhor. Altíssimo, Ele é bendito. Bendito é o nome do Senhor. Bendito é o nome do Senhor. Bendito é o nome do Senhor. Altíssimo, o nome do Senhor. O nome do Senhor é o quê? Uma forte torre, e os justos correm para ela, e eles serão salvos. O nome do Senhor, o nome do Senhor é uma forte torre, e os justos correm para ela, e eles serão salvos. Bendito é o nome do Senhor. Bendito é o nome do Senhor. Bendito é o nome do Senhor. Altíssimo, Ele é bendito. Bendito é o nome do Senhor. Bendito é o nome do Senhor. Bendito é o nome do Senhor. Altíssimo. Amém? Glória a Deus. Podemos sentar? Glória a Jesus. Senhor Jesus, nesta noite, usa-te do pastor Leitão, usa-te do teu servo, faz com que ele fale a palavra, Senhor, para que entre em cada coração daqueles que nos vão ouvir, daqueles que vão receber, para que essa palavra possa brotar, dar fruto e ajudar-nos a crescer mais e mais, Senhor, no conhecimento da tua palavra, para que possamos andar dignamente diante de ti, frutificando em toda a boa obra e crescendo no pleno conhecimento do Evangelho. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. São todos seus. Obrigado. Queridos irmãos, muito obrigado. Eu só vou muito rapidamente lembrar aquilo que falámos na lição 5. Como Jesus obteve o seu nome. E nós dissemos, Jesus obteve o seu nome por herança. E lemos diversas escrituras que confirmaram que ele, pela herança do Pai, recebeu o seu nome glorioso. E depois dissemos, Jesus obteve o seu nome por conquista. Porque quando ele veio a este mundo, ele travou a maior de todas as batalhas. E teve a maior de todas as conquistas. E por fim, nesta lição, dissemos que Jesus também obteve o seu nome por concessão. E lemos em Filipenses, que mostra esta verdade no capítulo 2, a começar no verso 5. Porque Jesus se humilhou a si mesmo, por causa da sua obediência até à morte. Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome, que é sobre todo nome. Esse nome tem autoridade nos 3 mundos, conseguindo nos céus, no reino celestial, na terra, no mundo natural onde nós vivemos e também no inferno. Louvado seja o nome do Senhor. E, passada semana, terminámos com a lição número 6, também maravilhosa, quanto a mim. É que o nome de Jesus pertence à Igreja. Este nome vitorioso, conquistador, glorioso, todo-poderoso, Ele concedeu à sua Igreja. E a sua Igreja é através do seu nome e do poder do Espírito Santo que conquista as almas para o reino de Deus, destrói o reino das trevas, Satanás e os seus demónios, e está preparando uma igreja gloriosa, santa, pura,
amada, para que quando o esposo, Jesus, que estamos aguardando a todo momento, vier buscá-la, ela esteja preparada para subir com o Senhor. Queridos irmãos, nesta noite vamos estudar a lição número 7 sobre o nome de Jesus. E esta lição trata autorizados a usar o nome de Jesus. Eu pedi aos nossos irmãos, por gentileza, pusessem ali a Escritura. João 16, 23 e 24. E o que vamos tratar é nós, seus povo, seus filhos, fomos autorizados a usar o nome de Jesus. E em João 16, vamos já ver, diz assim, e naquele dia nada me perguntareis. Na verdade vos digo que tudo quanto pedires a meu Pai em meu nome, Ele vos há de dar. E agora, versículo 24. Até agora, continuava o Salvador, nada pediste em meu nome. Pedi e recebereis, para que o vosso gozo se cumpra. Quando nós oramos para receber alguma coisa de Deus, devemos orar ao Pai em nome de Jesus. Oração feita no nome de Jesus recebe a sua especial atenção. Jesus está a dizer, tu pedes ao Pai em meu nome, e eu vou endossar, e o Pai dar-te-á o que pedires a ti. Isto coloca a oração numa base legal, porque Ele nos deu o direito legal para usar o seu nome em oração. Quando nós oramos no nome de Jesus, é como o próprio Jesus estivesse a orar. Quando Jesus disse à igreja, tudo o que pedires ao Pai em meu nome, que acabámos de ler, deu-nos individualmente um cheque assinado com os recursos do céu e disse, tu preenches. Por conseguinte, irmãos, é no nome de Jesus que devemos orar ao Pai. E agora, ao fazer uma exigência, é também no nome de Jesus. Vamos pedir aos nossos amados irmãos, porem por gentileza, João 14, os versos 12 a 14. Nestes versículos, Jesus não está a falar sobre oração. Os versículos que vamos agora ler, neste segundo tópico. Ao fazer exigências, nós o fazemos em nome de Jesus. Na verdade vos digo, que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço. E as fará maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai. Versículo 13. E tudo quanto pedires em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. E por fim, versículo 14. Se pedires alguma coisa em meu nome, eu o farei. E é interessante que agora o manual nos dá uma explicação muito interessante. Nestes versículos, Jesus não está a falar sobre oração. Aqui ele não diz nada acerca de pedir ao Pai. Jesus disse, eu o farei. Por conseguinte, aquilo que nós, como seus representantes, exigirmos no seu nome, ele o fará. No contexto, Jesus está a falar acerca de fazer as suas obras no seu nome. De acordo com a concordância Strong exaustiva, a palavra grega traduzida por pedir também pode significar exigir. Eu gostava que os irmãos dessem muita atenção a este pormenor. A palavra, segundo esta concordância, que é a concordância de Strong, a mais conhecida, a mais usada no estudo da palavra de Deus sobre a palavra grega, a palavra que é traduzida, na verdade,
por pedir também significa exigir, por conseguinte, ter o direito. Por outras palavras, exigir como tendo direito ou privilégio. Neste contexto, Jesus está a falar sobre exigir que algo venha a acontecer no seu nome. Os irmãos reparem, só na verdade uma pequena lembrança. Pedro e João iam entrar no templo e estava, na verdade, os irmãos lembram-se muito bem desta escritura, um pobre, deficiente, físico, a pedir esmola. E Jesus disse, não tenho prata nem ouro, mas isto que tenho, este poder, esta autoridade de exigir no nome do Senhor, eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, levanta-te e anda. Pedro estava a exigir e a ordenar para que, na verdade, aquele paralítico, coxo de nascença e andasse. E assim foi. Pedro e João não oraram por este homem. Agora, acrescenta o nosso manual. Eles exigiram, no nome de Jesus, que este homem se levantasse e andasse. Jesus fê-lo através do poder do seu Espírito Santo. A chave é o nome de Jesus. E agora vamos pedir aos nossos irmãos que em Atos 3, abrem por favor a nossa escritura para lermos os versos 12 e 16. Atos 3, verso 12 e 16. E depois 4, 8 a 10. Mas agora é Atos 3, 12 a 16, que é onde está gravado este acontecimento. E quando Pedro viu isto, disse ao povo, homens israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou porque olhais tanto para nós, como se por nossa própria virtude ou santidade fizemos andar este homem? E agora, queridos irmãos, versículo 16. Se faz favor. E pela fé, continua um pouco mais à frente, Pedro a explicar, e pela fé no seu nome, pela fé no nome de Jesus, fez o seu nome fortalecer a este que vedes e conheceis. Sim, a fé que vem por ele deu a este, na presença de todos vós, esta perfeita saúde. E agora, queridos irmãos, no capítulo 4, versículo 8 a 10, faz favor. É que nós somos autorizados a impor as mãos sobre os doentes e expulsar os demónios em nome de Jesus, como Jesus deu esta ordem lá em Marcos 16. Então continuemos, Atos 4, 8. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse, principais do povo, e vós, anciãos de Israel, verso 9, visto que hoje somos interrogados acerca do benefício feito a um homem enfermo e do modo como foi curado, seja conhecido de vós todos. Pedro está falando para aquelas autoridades eclesiásticas com toda a autoridade, aquela que o Espírito Santo nos dá diante dos nossos inimigos. Seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel, que é em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, aquele a quem vós crucificaste e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos. Em nome desse é que esta ação diante de vós. Louvado seja o nome do Senhor. Nós somos, queridos irmãos, diz o manual, e com toda a razão, autorizados a impor as mãos, já acabei de ler esta afirmação, sobre os doentes e a expulsar demónios e em nome de Jesus. E nós sabemos, quando lá em Marcos, no capítulo 16, Jesus deu esta ordem aos seus discípulos, ir por todo o mundo e pregar o Evangelho, deu-nos também, na verdade, esta autoridade. Todos esses sinais são realizados no nome de Jesus. Nós podemos ordenar que situações e circunstâncias mudem
e fiquem conforme a palavra de Deus no nome de Jesus. Contra o poder das trevas, podemos usar o nome do Senhor contra o poder das trevas. Marcos 16, 17. Irmão, vão pôr ali e nós vamos ler. Marcos 16, 17 não se refere só a expulsar demónios das pessoas no nome de Jesus. Diz também que nós podemos exercer a autoridade sobre os demónios no nome de Jesus. E esses sinais, já há pouco citámos, mas não quero mais ler, seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demónios e falarão novas línguas. Louvado seja o nome do Senhor. Satanás e espíritos malignos têm que reconhecer a autoridade no nome de Jesus. Vamos a Filipenses, nossos irmãos vão abrir. Em Filipenses, no capítulo 2, para lermos dos versos 9 a 11. Cada vez que somos atacados, podemos ordenar que Satanás pare no nome de Jesus, porque Ele nos deu, na verdade, esta autoridade. Diz assim, irmãos, Filipenses 2, 9. Por isso também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo o nome. Louvado seja Ele, para todo sempre. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Cada vez que somos atacados, eu torno a lembrar esta verdade, podemos ordenar que Satanás se pare no nome de Jesus. Queridos irmãos, através do meu ministério, foram algumas décadas, tive situações. Eu fui no Algarve, foi o meu primeiro ministério, na cidade de Lagos, numa zona que tínhamos lá, havia muitos, que é a Bíblia de Satanás, muitos livros de Santo Cipriano. Já ouviram falar, irmãos? Havia para lá possessão de demónios tremendo. Era Alfâmeres, de Lagos, nós vinhamos a caminho da Algesura, a caminho do Alentejo, e era ali uma zona antes da Algesura, que chamava-se Alfâmeres. Era tudo parte rurais, fazendo-se por aqui, por lá. E tínhamos lá também obra. Tantas pessoas, irmãos, atacadas por possessões malignas, e que, realizando esta verdade, no nome de Jesus, eu expulsei esses demónios, na verdade. E ainda me lembra, os irmãos, se eu pudesse, assim, a desafiar-me, e eu com toda a autoridade, eu sei, mas tu não podes, porque o nome de Jesus tem todo o poder e toda a autoridade sobre ti. Em nome de Jesus, sai dele. E por fim, saíam. Cada vez que somos atacados, podemos ordenar que Satanás se pare no nome de Jesus. Exemplo, medo, somos atacados com medo, irmãos. Nós podemos. É triste que muitas vezes crentes não sabem esta realidade e andam ali encurvados, cheios de medo, enfermidade, maus pensamentos, diabólicos, contrários à palavra de Deus. Mas nós, irmãos, no nome de Jesus, temos autoridade para expulsar, porque medo, enfermidade, pensamentos diabólicos, é tudo, na verdade, obra de Satanás. É a fé, no nome de Jesus, que faz com que isto funcione. Atos 3, 16, os nossos queridos irmãos vão fazer o favor de pôr ali esta escritura. Atos 3, 16. A fé, no nome de Jesus, que faz com que isto funcione. Só um bocadinho, queridos irmãos. E pela fé no seu nome, fez o seu nome fortalecer a este, irmãos, reparem, diante daquela grande admiração do povo ver, na verdade, alguém que eles conheciam por anos, eram todo o tempo, todos os dias, posto ali na Porta Formosa para pedir esmola, e mostrava, como ainda hoje fazem, mostram, na verdade, os problemas físicos que têm, aquelas misérias, coitados.
Mas era só para pedir esmolas. Mas naquele dia tudo aconteceu diferente. Pedro, no nome de Jesus, ordenou para ele ser curado e se levantar. Levantou-se, diz a palavra, não vamos ler a Escritura, mas os irmãos podem nela meditar em todo o tempo, que ele deu um salto, levantou-se de um salto, ele tinha os artelhos todos desfeitos, os pés metidos para dentro, tudo foi ao normal, ele deu um salto e começou a correr, é o que diz aqui capítulo 3, e que louvar a Deus, e todo o povo ficou, na verdade, admirado. E então Pedro teve de dizer, em nome de Jesus, em seu nome, através da fé do seu nome. O nome de Jesus não funciona simplesmente porque nós o repetimos como um papagaio repete-lo. O nome de Jesus falado com fé, é um pormenor muito interessante que o nosso manual aqui nos lembra. O nome de Jesus, falado em fé, contém grande poder e autoridade. O nome de Jesus falado em fé liberta o poder de Deus a nosso favor. Louvado seja o nome do Senhor para todo o tempo. E já estamos a terminar esta lição. Duas maneiras de como podemos ter fé no nome de Jesus. Fé vem por ouvir a palavra de Deus. E os humanos conhecem subejamente, Romanos 10, 17. De sorte que a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. As manifestações de fé especial pode ser-nos transmitida pelo Espírito de Deus, conforme Ele quer, pelos dons do Espírito. Mas vamos ler esta escritura que nós conhecemos muito bem, que o nosso manual nos menciona. 1 Coríntios, no capítulo 12, e os nossos irmãos vão fazer o favor, nos expor ali os versos 7 a 11. 1 aos Coríntios, capítulo 12, versículo 7 até 11. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, e a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, e a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, e a outro a operação de maravilhas, e a outro a profecia, e a outro o dom de discernir os espíritos, e a outro a variedade de línguas, e a outro a interpretação das línguas. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas estas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Louvado seja o nome do Senhor. E por fim, irmãos, usar o nome de Jesus de uma maneira eficaz. De maneira a usarmos o nome de Jesus eficazmente, temos que, primeiramente, ser filhos de Deus. Experimentar a obra do novo nascimento, a salvação. Temos de estar em comunhão com Deus. Temos que levar uma vida, na verdade, de comunhão com Deus. Era a razão, nos primeiros anos da minha vida cristã, que eu passava horas em oração, porque eu ansiava tremendamente, na verdade, ver o poder do Senhor manifestar nos necessitados. Por isso temos de estar em comunhão com Deus. E por fim, irmãos, a maneira de usar o nome de Jesus eficazmente, temos de conhecer o poder do nome de Jesus e saber como usá-lo. Louvado seja o nome do Senhor, nosso Deus. E para terminar, temos uma lição muito pequenina, a lição 8, que é, na verdade, a salvação no nome de Jesus. Não há outro nome debaixo da terra mencionado, como nós conhecemos muito bem, para a salvação. E eu vou pedir aos irmãos porem ali Mateus, no capítulo 1, o verso 21. O único caminho
para a salvação é através de Jesus e do seu nome. Nós sabemos muito bem isto. E Mateus 1, 21 diz-nos, irmãos. Isto é agora o anúncio do anjo a Maria sobre, na verdade, aquele que ela ia gerar. E darás à luz um filho e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Assim, sabemos que Deus o Pai ordenou que este nome fosse dado a Jesus, porque significa Salvador. E o manual esclarece. O nome de Jesus significa, isto é o que significa, ou quer dizer o nome de Jesus. Jeová é salvação, ou Jeová é o Salvador. Isto é o que o dicionário, na verdade, Vines Expositório nos diz. Não há outro nome pelo qual possamos ser salvos. E é o que diz Atos 4:12, que os irmãos, então, vão fazer o foro por ali. E em nenhum outro nome há salvação. Isto quando, na verdade, no início dos Atos Apóstolos, os apóstolos começaram a pregar a salvação. Atos 4:12. Eu já li, já disse o resumo, mas vamos ler a Escritura. Não há outro nome pelo qual possamos ser salvos. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devemos ser salvos. Glória ao nome do Senhor. É isto que eu me preocupo quando encontro uma pessoa religiosa, uma pessoa que tem andado por muitos caminhos. Eu digo, é o que costumo dizer, é a minha evangelização. Querido amigo, querida amiga, não é uma igreja, seja ela qual for, que salva. Não é uma religião que salva. Não é uma doutrina, seja ela qual for, melhor ou pior que salva. Mas é uma pessoa, aquele que morreu na cruz do Calvário pelos nossos pecados e que pelo poder de Deus ressuscitou ao terceiro dia. Por isso pode ter as suas crenças, a sua religião, lá, na verdade, a sua fé, mas lembre-se, isto é, na verdade, o ponto principal das Escrituras. Só a pessoa de nosso Jesus Cristo é que nos salva. Só você reconhecer que é um pecador, estiver disposta a arrepender-se e a pedir perdão dos seus pecados e pedir ao Senhor que a perdoe e que a salve e entre no seu coração tem a salvação, porque a salvação reside só numa pessoa e no seu santo nome. Louvado seja o nome do Senhor. Não há outro nome, diz aqui o nosso manual, pelo qual possamos ser salvos. E já acabamos de ler Atos 4:12. Fora de Jesus, reafirma o nosso manual, e muito bem, não há salvação. Jesus é o único caminho para o Pai. E é o que diz João 14:6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Agora há aqui um pormenor que aqui, há um tempo, ouvi um pastor, que o nosso pastor João convidou para pregar lá em Évora, dizer uma coisa. Eu disse, este irmão parece que ainda é um jovenzinho, porque eu cheguei a dizer, ninguém vai ao Pai senão por mim. Não é vai ao Pai, irmão. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Porque Ele está no Pai e o Pai está nele. Por isso, irmãos, João 14:6 diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem, não é? Vem ao Pai senão por mim. Nunca se esquece este pormenor e não errem desta maneira. O nome de Jesus traz até nós a realidade da plenitude da sua obra consumada. A salvação é nossa através do nome de Jesus. Para receber salvação, temos que crer em seu nome. E os nossos irmãos vão, por gentileza, pôr ali Mateus 12, os versículos 18 e 21. Mateus 12,
Mateus 12, versos 18 e 21. A salvação é nossa unicamente através do nome de Jesus. E essa é a verdade tão importante que eu sei que os irmãos subejamente a conhecem, mas nunca é demais afirmar. Eis aqui o meu servo que escolhi, o meu amado em quem a minha alma se compraz. Porei sobre ele o meu espírito e anunciará aos gentios o juízo. E João 3, 16 a 18. Os irmãos põem ali também uma escritura que os irmãos conhecem muito bem. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Agora o versículo 17, irmão, porque o 16 eu já repeti, ainda que é uma escritura bem conhecida pelos irmãos, nunca é demais ler. João 3, agora o versículo 17, meu amado. Na verdade, está bom. Não, agora o versículo 17, que eu já li, quer dizer, já citei o versículo 16. Não sabeis estas coisas? Bem-aventurados sois se o fizerdes. Até o verso 18. Não falo de todos vós, eu bem sei os que tenho escolhido, mas para que se cumpra as Escrituras. O que come o pão comigo, levantou contra mim o seu calcanhar. Nesta Escritura, como os irmãos sabem, o Senhor está a citar a traição de Judas. Para receber salvação, temos de invocar o seu nome. Romanos 2, 21, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E agora eu peço aos irmãos, por favor, Romanos 10, 13. A remissão dos pecados pelo seu nome. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E agora, minha querida irmã, Atos 10, 43, a remissão dos pecados é unicamente pelo seu nome. Atos 10, 43. Atos 10, 43 diz: a este dão testemunho todos os profetas, que todos os que nele creem receberão o perdão dos pecados pelo seu nome. Louvado seja o seu nome. A pregação do arrependimento e remissão dos pecados é também em seu nome. Vamos ler Lucas 24, os irmãos vão fazer por ali, os versículos 46 e 47. A pregação do arrependimento e remissão dos pecados é em seu nome. Os irmãos também têm aqui, exato. E disse-lhes, assim está escrito, e assim convinha, que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dentre os mortos. A remissão dos pecados significa que a nossa dívida foi paga e os nossos pecados foram completamente apagados. Cremos nisto, não é, irmãos? Que é uma verdade fundamental da palavra de Deus. Nós somos novas criaturas em Cristo. 2 Coríntios 5, 17, conhecemos muito bem esta escritura, mas nunca é demais lembrá-la. 2 Coríntios, irmãos, capítulo 5, versículo 17. Nós somos novas criaturas em Cristo Jesus. Além de nascermos de novo, somos também novas criaturas, como diz esta escritura, que os irmãos sabem, subejamente. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Louvado seja o nome do Senhor. A vida em seu nome. João 20, 31. Os irmãos vão por ali e eu digo. A palavra grega traduzida por vida, é importante os irmãos considerarem esta verdade.
neste versículo é Zoé e é usada no Novo Testamento no sentido de vida, ou seja, vida como um princípio, vida no sentido absoluto do termo, vida como de Deus, é a vida de Deus em si. Isto tudo ensina, irmãos, o Vines, Dicionário de Exposição, Palavras Bíblicas. Só vamos esperar que os irmãos ponham ali, João 20, 31. Zoé é a vida que o Pai tem em si mesmo e que o Filho também tem em si mesmo. Os irmãos vão pôr ali João 20, 31. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Esta palavra vida está aqui no grego, no original, está Zoé. É vida, porque, irmãos, no grego, o grego tem mais que uma palavra para significar vida. Mas esta é a vida do tipo de Deus. Zoé é a vida, substância de Deus, é a natureza de Deus. Nós temos vida eterna e passamos da morte para a vida. É o que diz João 5,24, que os irmãos conhecem muito bem. Nós temos a vida eterna e já passamos da morte para a vida. João 5,24. Pedimos passar, mas eu gostava que nós lêssemos ou lembrássemos, porque os irmãos conhecem bem esta escritura nesta nossa lição. Na verdade vos digo que quem ouve minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Louvado seja o nome do Senhor. O nosso espírito passou da morte espiritual para a vida eterna, ou seja, Zoé. Nós que queremos no nome de Jesus, temos a vida eterna. Os nossos irmãos vão pôr agora na primeira carta de João, no capítulo 5, o versículo 13, por gentileza. 1 de João 5, 13. Estas coisas vos escrevi a vós, os que credes no nome do Filho de Deus, para que saibais que tendes a vida eterna e para que creiais no nome do Filho de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. O novo nascimento é também através do seu nome. João, Evangelho segundo São João, capítulo 1, versículo 12. Diz esta verdade, irmãos. João, capítulo 1, versículo 12. O novo nascimento através do seu nome. Louvado seja o nome do Senhor, nosso Deus. Mas a todos quantos receberam a Jesus, sabemos que é o que a Escritura está se referindo. Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome. Louvado seja o nome do Senhor. E por último, irmãos, a purificação, a santificação e a justificação, diz a Escritura, que é em seu nome. 1 aos Coríntios, no capítulo 6, os nossos irmãos vamos expor aqui o versículo 11, por gentileza. 1 aos Coríntios, capítulo 6 e versículo 11, diz assim: e é o que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E terminamos, irmãos, esta lição de número 8, uma brincadeirazinha, de número 8, com esta afirmação: perdão dos pecados por causa do seu nome. 1 João, os nossos irmãos vão fazer o obséquio por ali, 1 João, versículo 9, e depois no capítulo 2,
o versículo 1 e 2. Perdão dos pecados por causa do seu nome. Primeira carta do apóstolo João, capítulo 1, versículo 9. E depois é o capítulo 2, o verso 1 e 2. 1, 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Agora no capítulo 2, queridos irmãos, versículos 1 e 2 e depois o 12. Meus filhinhos, eu gosto tanto deste termo que João muitas vezes usa na sua carta, que mostra o seu coração de amor, de carinho e de pai. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se pecardes, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. E Ele é propiciação, os irmãos sabem, propiciação é aquele que limpa, purifica, que branqueia. E Ele é propiciação pelos nossos pecados, e depois diz assim, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. E agora, queridos irmãos, o versículo 12. 12. Podem não saber em português o que é 12, uma dúzia, e eu digo 12, em inglês. Filhinhos, escrevo-vos, porque pelo seu nome vos são perdoados os pecados. Eu quero dizer aos meus amados irmãos, que foi uma das primeiras escrituras, na verdade, que eu decorei, foi esta mesmo, versículo 1, 9, que Jesus, na verdade, é o nosso advogado. Filhinhos, agora reparem, irmão, o termo, filhinhos, estas coisas vos escrevo para não pequeis. Então, uma conclusão, a palavra de Deus foi escrita para os filhos de Deus para nós evitarmos o pecado, a desobediência e entristecermos o Espírito Santo. Mas diz logo mais o apóstolo do amor, mas se pecardes, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. E depois afirma no versículo a seguir, e Ele não é só, na verdade, a purificação pelos nossos pecados, mas pelos de todo o mundo. Todo aquele que se arrepender dos seus pecados e evocar o nome do Senhor será salvo. Louvado seja o nome do Senhor. E chegamos, queridos irmãos, ao término da nossa lição 8. Se o nosso querido Senhor e Deus nos der vida e saúde, e entretanto para a semana, irmão Rui, Jesus ainda não tiver vindo buscar a igreja, que é o que nós estamos à espera a todo momento, se o Senhor nos der vida e saúde, se nenhum de nós for para Ele, se Ele não tiver vindo buscar a sua igreja, se o Senhor nos permitir, e o nosso pastor João o consentir, vamos ter a nossa lição, as lições 9 e 10. E agora vamos só agradecer ao nosso Pai este tempo precioso que tivemos, na verdade, meditando sobre o estudo. Não se esqueça do nosso irmão Joy David. Aquilo que eu vos estive a dar foi o nosso irmão Joy David, um querido irmão. Gostava que os irmãos conhecessem. Ao tempo, há 25 anos, ou mais, 25 anos atrás, que ele esteve connosco, foi o nosso professor de escola bíblica aqui, como eu já disse aos irmãos, ele era um americano, magrito e muito alto. Hoje continua a ser americano, casou com uma portuguesa, levou-nos daqui um malandro, levou-nos daqui uma portuguesa e não levou qualquer um, levou logo uma psicóloga da igreja lá, da Amadora, do pastor João Cardoso. A sua esposa tem só um filho. Ele continua, ele está ligado ao Maná, lá não é Maná que se chama nos Estados Unidos, ou de língua inglesa. Não se lembram, Maná foi o que o Jorge Tadeu, o nome que deu aqui lá. Tem outro nome, agora não me recorda. Ele foi muitos anos professor da escola bíblica, ele tem lá, uma maravilhosa escola bíblica. O fundador deste trabalho já está com o Senhor, um grande homem, praticamente todos os livros, quase algumas dezenas que este irmão escreveu, também agora não me lembro o nome. Eu, na verdade, os li. Um ano que fui convidado
para uma missão no em Moçambique. Pediram para eu levar um estudo e deram-me liberdade, na verdade, para eu escolher. Então, de um livro deste irmão, preparei um estudo bíblico sobre o crescimento espiritual. Irmãos, o Senhor, e é interessante, quando eu cheguei à África, o Senhor deu-me um dom, que eu só antes mais tarde, e talvez desta altura, voltei a Moçambique para dar tive 2 semanas. Uma semana tive a dar escola bíblica para aquela missão e outra semana para a igreja, lá perto, que aproveitava quando o missionário convidava alguém para vir dar escola bíblica, para depois ter uma escola bíblica. Era uma igreja também muito grande. Lá. Foi lá que me deram coelhos, ainda tenho uma fotografia, e galinhas e por aí fora. E então, esse ensinamento, o tradutor, porque a maior parte ali no interior, aquilo fica entre Lourenço Marques, agora Maputo e a Beira. Há ali uma praia que eu agora não me lembro do nome, praia muito linda. E foi ali, sim, o governo da Moçambique tinha dado um grande terreno e ele também dava ensinamento de profissões, pedreiros, carpinteiros, e assim ele dava lá também ensinamento. Por causa dessa obra social, o governo deu-lhe um grande terreno. Tinha lá então aquelas vacas lá, pretas, como é que chamas? Agora não me lembro o nome. Tinha lá umas 12 ou 13, e assim, fomos lá ver, são mansinhas. E não posso esquecer a bênção e como foram tão abençoados aqueles irmãos. Vamos ter só uma palavra de agradecimento ao nosso Pai. Nosso querido Pai, em nome do Teu Filho amado, pedimos pelo Teu precioso Espírito Santo, que graves, na verdade, este ensino da Tua palavra, que há muitos anos o Teu servo, na verdade, Joy Davis, preparou, estudou e nos deu. E nós, nesta noite, estamos, na verdade, estudando e procurando crescer no crescimento da Tua palavra. Dá-nos, Pai, a Tua bênção, em nome de Jesus e para a Tua glória. Amém. Muito obrigado, queridos irmãos, pela vossa paciência.